No episódio de hoje, a nossa roda de conversa será com Maria da Glória Ferreira Alves. Ela que é artesã e costureira e filha de Agenor Ferreira dos Santos, um ilustre cidadão bregiense que foi vereador, vice-prefeito e prefeito de nossa cidade. Agenor foi também o idealizador da nossa bandeira e o responsável, juntamente com sua filha Glória, pela sua criação. Vem com a gente que a Roda de Conversa está no ar. A série Roda de Conversa recebe hoje, com grande alegria, Maria da Glória, mais conhecida como Glória de Agenor. Ela que escreveu o seu nome na história de Brejinho ao criar o desenho da bandeira do nosso município. Então, Glória, seja muito bem-vinda à série Roda de Conversa. Muito obrigado por pertencer a essa cidade, por ser cidadã dessa cidade e por poder contribuir também com essa história. Eu agradeço a todos vocês que me convidaram para fazer parte dessa história também de Brejinho. Muito bem. Então, Glória, gostaria que, para iniciar essa nossa roda de conversa, você me falasse um pouco sobre Agenor, né? Como era a convivência com ele em sua casa, né? Com seus irmãos, com sua mãe. Quais as lembranças que você guarda do seu pai Agenor? Meu pai era aquela pessoa calada, reservada, mas na dele. Ele falava mais com as expressões do que com palavras. Mas, mesmo assim, ele nos ensinou muito, a cada um de nós. Foi sempre um bom pai, estava presente em todas as situações e conhecia cada um de nós, a minha mãe, meus irmãos, cada um de nós, o que a gente gostava, o que a gente não gostava, os dons que a gente carregava. Ele conhecia cada um de nós profundamente e assim ele tentava ajudar a cada um conforme o dom que tinha em si, mas não pressionava. Meu pai era aquela pessoa tranquila, aquela pessoa que pensava várias vezes antes de falar. E isso eu aprendi com ele também. Ele deixou isso para mim também. E então ele foi um pai presente em todas as situações. Muito embora não dialogasse muito com seus filhos, nem com a minha mãe, mas ele foi muito legal conosco. E nos passou muita coisa boa de como viver, de como amar o próximo. Nós aprendemos isso com ele. Como amar o próximo em primeiro lugar, escutar primeiro para poder dar uma resposta. Isso eu admirava muito nele. E ele sempre foi presente com a gente, mesmo no jeito dele, um jeito reservado dele. Era um silêncio que falava. Era. Né, Glória? Falava mais com as expressões do que com as palavras. Isso. As palavras dele vinham no momento exato. Era de poucas palavras. Se era necessário corrigir, ele corrigia. Se a correção tinha que ser com rigor, era com rigor. E se não fosse, ele sabia se colocar nas situações como realmente deveria resolver as coisas. Bom, Glória, e agora eu queria saber como era o Agenor político, né? Como ele era. Ele que, lembrando aqui, que foi vereador, foi vice-prefeito e prefeito de Brejinho. Ele passou por todas as esferas, né, do poder legislativo e do poder executivo. Bom, é importante frisar aqui que no início meu pai nem pensava em ingressar na política. Tudo começou com ações que ele fez lá no sítio, na comunidade, porque ele gostava muito de ajudar as pessoas. Gostava muito, se preocupava muito com as pessoas, as suas necessidades. E ele via em si alguma forma de poder ajudar aquela comunidade. E tudo começou quando ele abriu uma sala de aula lá em casa. Ele abriu uma sala de aula lá em casa porque, lá no sítio, as pessoas daquela comunidade, naquela época, não sabiam ler, na década de 70. 67 a 70, não sabiam ler. Todas as pessoas daquela comunidade não sabiam, velhos, crianças, tinha umas crianças que já estavam estudando na escola lá do Videl, mas eram poucas. E então ele se preocupou com isso e resolveu abrir uma sala de aula.
E então ele não tinha nem mesa, não tinha quadro negro, e ele conseguiu com a mãe dele uma mesa, junto com a lá de casa, na cozinha lá de casa que era grande. E naquele tempo não tinha energia, era luz de candeeiro. Ele colocava um candeeiro num lugar, outro no outro, e convidou as pessoas, os vizinhos, para ele ensinar a ler e a escrever. E ele era o professor? Ele era o professor. E quando era 5 da tarde, começava a chegar os alunos. Eram pessoas de todas as idades. Eram pessoas de 60 anos, da adolescência a 60 anos, vinham todas as pessoas. E ali ele ficava a mesa cheia de alunos e ele começava a ensinar um a um. E as pessoas não sabiam nem manusear o lápis. As pessoas pegavam o lápis assim. E ele pegava com paciência, de um a um, colocando o lápis na mão e ensinando até que, para concluir essa parte, ele conseguiu com que as pessoas daquela região aprendessem a ler, escrever seus nomes e tirar seus documentos. E depois ele pegou a trazer tirar seus documentos. E com isso, na década de 70 já, João Pedro estava candidato como prefeito, então convidou eles. Ele perguntou assim, Agenor, você quer ser candidato a vereador? Porque você já trabalha naquela região, já cuida daquelas pessoas. E foi uma surpresa para ele. Ele chegou em casa e muito surpreso, contando a minha mãe. Eu lembro, eu era pequena, mas eu guardo muitas memórias. Graças a Deus eu guardo. E ele falando para minha mãe disse, eu não acho uma boa ideia. E ele disse, mas é uma boa oportunidade para ajudar essas pessoas. E foi assim que ele entrou na política. E então, o modo dele ser na política era o seguinte, em primeiro lugar, a preocupação com o ser humano, com as suas necessidades, com o que as pessoas precisavam, e era em primeiro lugar. Que ele colocava isso em primeiro lugar, ajudar as pessoas no que elas precisavam, e também ele via nas pessoas algum dom que tinha para que fosse aproveitado, para que pudesse ter um emprego, alguma coisa assim futuramente. E então ele ia naquelas pessoas, ele observava, como sempre calado, mas observava, e naquelas pessoas que ele via um futuro de alguma coisa, então ele chegou naquela pessoa para ajudar. E foi assim que ele entrou na política. O objetivo dele era mais voltado para o ser humano, para as pessoas. Ele era muito observador. Ele observava, primeiro a pessoa observava, mas não falava nada. Aí depois ele procurava as pessoas e dizia assim, fulano, ciclano, pode fazer, tem um dom para ser isso, isso e aquilo. E aí ele procurava dar força àquela pessoa. Era assim, desse jeito. E na política era isso. Ele em primeiro lugar, e em segundo lugar vinha a educação, se preocupava muito com a educação das pessoas também, no caso de aprender a ler, ser alguém na vida, ter um futuro mais promissor, ele era assim. E era muito responsável, muito organizado, e com o que ele falava, ele queria cumprir o que ele falasse, o que ele prometia. Ele queria cumprir o que ele prometia. Brejinho se emancipou em 1964 e foi somente em agosto de 1989 que a bandeira do município foi criada. Então hoje a gente recebe aqui Glória, filha de Agenor, né, que foi a responsável, junto com o seu Agenor, pela criação dessa bandeira. Então eu queria, Glória, que você me contasse como se deu o processo de criação da bandeira de Brejinho, que teve, né, você e seu pai Agenor como protagonistas dessa história. Bem, começou assim. Um certo dia, ele chegou do trabalho, à tardinha, umas 5 horas por aí, e chegou a mim e disse, olha, nós precisamos criar uma bandeira para o município que ainda não tem. E eu queria que você desenhasse essa bandeira. Aí eu perguntei para ele, mas eu vou colocar o que nesta bandeira, pai? Eu quero que o senhor diga o que é que o senhor quer colocar que eu desenho. Aí ele disse, nós temos que colocar a economia, a cultura da região, o que mais predomina aqui. Aí ele foi me falando. Naquela época, ele disse, agora
Está predominando muito o agave, que por nome sisal, né? Isso. Predominando muito o agave, porque naquele tempo tinha muitos motores de agave, as pessoas viviam disso. Inclusive aqui em Brejinho, por trás da Escola do Estado, tinha muitos engenhos de corda que as pessoas viviam disso. Eles eram o sustento, as pessoas tiravam seu sustento através de fazer cordas. E então eles predominavam muito aqui na nossa região. E ele mandou desenhar, colocar o agave. Ele disse assim, crie um escudo, um brasão, mas que não seja muito difícil, porque nós temos que colocar essa parte da economia em volta. Aí, então ele falou o seguinte também, olha, aqui também predomina muito o caju, nós podemos colocar também, porque quando é no tempo da safra de caju, as pessoas deixam até outras atividades para colher, para tratar dos caju. E isso, as famílias também têm seus suprimentos necessários através da safra do caju. E aí, por sinal, eu disse, tá certo, pai, mas como é que eu vou fazer o desenho das folhas do agave, se o brasão, porque tem que ter um arco para colocar as folhas, porque nós conhecemos a folha de agave como é. Uhum. E aí foi criado esse arco e desenhado as folhas de agave. E quanto o caju, foi mais fácil colocar seguindo o brasão. Ele disse assim também, nós podemos colocar algumas serras, tendo em vista que na nossa região tem muitas serras. Tem pequenas serras, como, por exemplo, aquela ali da Vila do Matadouro, a outra ali perto do açude do governo, onde tinha, né, uma torre. Inclusive Brejinho, né, Glória? Ele fica a cidade, né, em volta dessas serras, né? Isso mesmo. Aí ele disse, você pode colocar isso aí também. E o sol representa o nosso clima quente, que aqui no nosso sertão, o clima é mais quente do que frio, né? Quase todos os dias do ano são ensolarados. Ele disse, vamos botar também isso. Eu disse, tá certo, pai. Aí, por final, ele disse, vamos colocar mais alguma coisa? E aí eu pensei, eu disse, pai, nossa região também não é de toda seca. Nós temos água na nossa região também. Aí ele perguntou, como é que nós vamos colocar? Porque não fica bem colocar um açude, um barreiro, não fica bonito. Uhum. E aí nós ficamos pensando e veio no momento a nascente do Rio Pajeú, que na época ainda não tinha sido descoberto que ali era a nascente do Rio Pajeú. Uhum. Ali era só um riacho, que nascia entre aquelas duas serras. E aí nós chegamos à conclusão que ficaria bem bonito, porque não tem as serras e lá nasce no encontro de duas serras, né, assim dentro. Aí nós resolvemos colocar. Aí eu disse, pois fica muito bem, pai, fica bonito, fica as duas serras, fica as serras e essa água saindo de lá. Que na época, todo mundo chamava lá de grota, dizia, não vamos pegar água na grota. Todo mundo daquela região falava assim, porque ainda não era nascente, não tinha sido descoberto ainda. Aí foi assim que foi criado. E agora, né, foi descoberto que é a nascente do Rio Pajeú. Então foi assim que foi criado a bandeira de Brejinho, idealizada por ele e desenhada por mim. Por Glória, né? Foi. Então, para ficar bem documentado aqui, né, depois, né, Glória, com os pesquisadores, né, vieram e foi constatado, né, que a nascente do Rio Pajeú é de fato aqui no sítio Brejinho dos Ferreiras, lá pertinho da casa de seu Agenor, e isso está documentado também na nossa bandeira, a nascente do Rio Pajeú, Brejinho, que é a terra-mãe do Rio Pajeú. E a nossa bandeira, criada em 89, na gestão do prefeito Agenor Ferreira, foi idealizada por ele que pensou que, né, a cultura, a economia do lugar, e Glória, não é, que é super talentosa, fez o desenho da nossa bandeira. Então, importantíssimo esse momento de estarmos aqui hoje conversando na nossa roda de conversa com Glória, filha de Agenor, né, esse cidadão tão ilustre para Brejinho, e a bandeira do nosso município nasceu
pelas mãos de Glória. O primeiro rascunho lá com lápis, né, Glória, foi feito por Glória de Agenor. Então agora, gostaria de ouvir de você, Glória, na sua opinião, qual foi a grande marca, o grande feito que Agenor deixou para a história de Brejinho? Eu vejo como o brasão, a bandeira, que foi criada com tudo que o nosso município tem, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a preocupação dele com os funcionários. Ele estava sempre preocupado com os funcionários e passando tudo que ele sabia do serviço burocrático da prefeitura, ele passava tudo para os funcionários, se ensinava com muito prazer, e também a questão de salários, ele se preocupava muito com isso. E outra coisa também foi a banda marcial. Na época não tinha banda marcial. Então ele nomeou o professor Heráclio Felipe Barbosa como diretor da escola e perguntou assim para ele: professor Heráclio, o que é preciso para formar a banda marcial? Fique à vontade e me diga o que precisa, que eu vou providenciar. E então o professor Heráclio, como a gente conheceu, né, que muito organizado, né, nessas áreas, então ele citou para meu pai o que precisava e ele comprou todos os instrumentos e deixou a critério do professor Heráclio dar continuidade à banda marcial, a colocar os alunos, a ensinar os alunos para formar a banda marcial. E eles se orgulhavam muito disso, porque meu pai, ele queria muito, mais e mais investir na educação. Em tudo ele queria investir na educação e nas pessoas que tinham boa vontade de trabalhar para uma educação melhor para Brejinho. Isso. Eu vejo isso. Então é importante destacar isso que Glória falou, né? Professor Heráclio, né, outra figura importante para a história de Brejinho, começou a trabalhar aqui, né, através de um convite de Agenor, na gestão de Agenor Ferreira, que começou em 89, vai até 92, e depois o professor Heráclio, pelo brilhante trabalho que desenvolveu à frente da escola, continuou na Escola São Sebastião. E uma preocupação de Agenor, né, interessante isso que Glória colocou, dele ter ensinado, ter dado aula lá no sítio, ele tinha realmente uma preocupação com a educação. A gente vai até mostrar uma imagem aqui, na gestão de Agenor, ele distribuiu para as escolas, né, Glória, um caderno que tinha o brasão, né, a bandeira de Brejinho e o lema da sua gestão, que era ação e trabalho. Então, umas réguas também que foram distribuídas, né, para a escola, né, era feito o São João, entre outras atividades, né. A banda marcial, que era, quando foi criada, era o professor Mário Gomes, que foi outro personagem importantíssimo para a história de Brejinho, e que depois, em homenagem ao professor Heráclio, a banda marcial foi renomeada com o nome do professor Heráclio. Podemos dizer que Agenor, além de político, também era um boêmio, adorava músicas, era apaixonado por futebol, chegou inclusive a jogar no time Santa Cruz em Recife em 1948 e 1949. Agenor foi, sobretudo, um grande intelectual e contribuiu muito para o crescimento e o desenvolvimento de Brejinho. Então, Glória, você, enquanto filha que trabalhou junto com ele na prefeitura, como se sente em relação a tudo isso, em ser filha de Agenor Ferreira? Me sinto muito agradecida por tudo que aprendi com ele. Me sinto muito agradecida porque ele me ensinou, a mim e aos meus irmãos, como se comportar diante de situações. Me ensinou o amor em primeiro lugar com o próximo, como já falei. Me ensinou o caráter, a pessoa a ter caráter, e transmitia para mim tudo que ele era em ações, não muitas palavras, como já falei, mas isso ficou marcado em mim, a maneira de pensar, a maneira de resolver situações com pessoas. Ele me ensinou muitas coisas, me ensinou também o serviço burocrático, passou para mim
com muita delicadeza, queria que eu avançasse no serviço burocrático, que eu fosse sempre honesta com as pessoas, era o que ele passava para mim, e que eu fosse verdadeira e transparente. Era isso que ele transmitiu para mim, e também o lidar com pessoas, colocando o ser humano em primeiro lugar, sem fazer acepção de pessoas. Meu pai, ele me ensinou e transmitiu também para quem estava perto dele, que nós não devemos fazer acepção de pessoas, porque afinal de contas ele dizia, nós somos todos iguais, e assim ele preservava isso, tanto na política como na vida social, e ele preservava isso todo o tempo. E então eu me sinto agradecida por tudo que eu aprendi com ele, muito agradecida mesmo, e aprendi uma coisa com ele, que as nossas palavras, elas podem mudar em segundos. O que a gente vai dizer em relação a nós mesmos e às pessoas. Mas os nossos atos, nossas ações demonstram o que somos, realmente o que somos sem falhar. Então, era isso que eu aprendi com o meu pai. E ótimo. Eu me sinto agradecida, muito agradecida com ele, por causa disso. Muito bonito isso. E eu sou membro da Academia de Letras do Sertão Pernambucano, e aqui eu quero deixar registrado, eu ocupo a cadeira número 20, que Glória, com seu talento também, foi quem criou a roupa, o uniforme da Academia de Letras do Sertão Pernambucano, foi produzido, né, pelas mãos de Glória. Glória fez o desenho, fez o meu uniforme da academia, o do presidente da academia também. Então, mais uma obra que Glória deixa aí para o mundo, né? Então, aqui estamos chegando ao final da nossa roda de conversa, e eu quero agradecer de coração a Glória, né, minha amiga, né, que já conheço há bastante tempo, e já faz tempos, né, Glória, que a gente conversava sobre a importância que a Agenor, né, tem para Brejinho, para a história de Brejinho. Tinha muita vontade de conversar com ele pessoalmente, né, mas não foi possível, infelizmente. Mas hoje me sinto muito feliz de estar aqui com Glória, herdeira, uma pessoa que conviveu de perto, como filha, né, como funcionária que trabalhou com ele na prefeitura. Então, me sinto muito feliz e agradecido por essa roda de conversa com Glória, que tanto contribuiu, representando aqui a família de Agenor Ferreira, esse cidadão que merece todo o reconhecimento por tudo o que fez para a história de Brejinho. Muito obrigado, Glória. Eu que agradeço por fazer parte dessa história. Eu que agradeço, e por meu pai ser lembrado também nessa história. Eu agradeço por ele. A história de Brejinho é repleta de personagens que foram importantíssimos para o seu crescimento e desenvolvimento. Agenor Ferreira dos Santos foi um desses personagens. Ele começou sua vida política na segunda eleição municipal, quando foi eleito vereador na chapa de João Rezende para o mandato de 70 a 72. Nesse período, ele foi primeiro secretário da Câmara em 1970 e presidente da Câmara entre 1971 e 1972. Entre os anos de 1983 e 88, Agenor foi vice-prefeito de João Pedro, e nessa mesma legislatura tinha elegido seu filho, Gelson Ferreira Alves, para o cargo de vereador. Em 1988, Agenor, que tinha como seu vice Donato Travassos, venceu por uma diferença de 23 votos a eleição mais disputada da história de Brejinho. Seu mandato foi de 89 até 1992, e foi justamente em 1989 que ele criou a bandeira e o brasão do município. Agenor também foi secretário da prefeitura por muitos anos e ainda se elegeu vereador na eleição de 2000, tendo exercido seu último mandato entre 2001 e 2004. Ele faleceu em julho de 2015
mas seu legado continua vivo na história de Brejinho.